Oportunidade e fidelidade são os dois princípios que me tiraram lá de baixo, lá quando eu não tinha quase nada, para hoje ser conhecido como um dos grandes fitoterapeutas do Brasil, e o nosso podcast está figurando entre os maiores podcasts da saúde do Brasil. Do Paraná a gente já é. Hoje o nosso podcast já é o maior do Paraná. Aí você vai dizer, mas o que isso tudo tem a ver? A capacidade que a gente tem de observar uma oportunidade, se jogar de cabeça nela e se manter fiel aos teus princípios, aos teus objetivos, ao que você está buscando. Esse é o ponto-chave que eu atribuo ao meu sucesso. E hoje eu quero conversar com outras duas pessoas sensacionais. Um já está moendo na internet aqui, o meu co-host, já está mandando bala lá, está crescendo cada vez mais, uma pessoa que eu aprendi a admirar todos os dias. É recíproco. Um médico sensacional, que aliás eu já lhe dou as boas-vindas. E hoje também estou trazendo aqui um personagem que no mundo da saúde, no mundo do fisiculturismo, no mundo do empreendimento e do empreendedorismo na área de academias, é uma pessoa que para mim é aquele cara que fica lá em cima do pedestal. Me sinto orgulhoso e feliz, Robson, de trazer você aqui hoje. E já aproveito e dar as boas-vindas a vocês dois. Eu agradeço também as palavras, recíproco a admiração, porque eu não estaria aqui se eu não tivesse afinizado muito as nossas ideias, né? Então, acho que o trabalho que você faz aqui, Júlio, realmente, eu falo assim, você tem um toque de Midas, né? Onde você põe, só que é perceptível que o sucesso vem da qualidade não só do que você fala também, mas do teu coração, porque quando você coloca o teu trabalho, você está fazendo para aquelas pessoas que estão lá do outro lado, e é perceptível isso. E isso que eu sintonizo, porque eu também quero que vocês cresçam, que vocês conscientizem-se de todo o processo de saúde. O que a gente traz aqui é para a saúde mental, saúde física, saúde financeira, porque isso também precisa para a gente prosperar como seres humanos. E os nossos convidados aqui têm essa qualidade e esse potencial, e é isso que a gente traz aqui para todo mundo, né? É exatamente isso, meu querido. Sinta-se muito à vontade. Ótima tarde a todos. É um prazer estar aqui. Depois numa abertura dessa aí, com essa colocação que você fez de me colocar lá em cima do pedestal. Fico muito grato. E com certeza hoje eu me coloco nesse pedestal, porque lá atrás a gente acreditou nesse produto e hoje a gente é referência. A gente até tem um slogan nosso que nós somos o 01, porque nós fomos os primeiros a acreditar nesse produto e graças a Deus deu certo. E é um prazer aqui hoje contar um pouco da nossa história e conhecer um pouco da história da Fitoessência também, que o pouco que você já me explicou aqui, eu já comecei, né, a pesquisar quando você se apresentou lá na academia. Você é um nosso aluno também, agradeço por confiar no nosso produto. Não troco por nada, cara. Sou muito grato disso. E esse era um desafio lá atrás também, né? Então hoje, assim, ter doutores, né, acreditando no fisiculturismo, acreditando no bodybuilding, isso é um sinal que a gente alcançou. Vou tentar não me emocionar aqui. Aqui é difícil, porque quando eu falo de passado, Conte de tudo, não esconda nada. De acreditar que chegamos, isso é um desafio muito grande para mim. Então vamos trocar uma ideia aqui, tenho certeza que vai ser um papo bem legal. Sensacional. E com certeza eu vou aprender muito aqui com vocês. Você sabe que eu estava contando, hoje de manhã eu estava fazendo uma aula para os meus alunos lá na pós-graduação, e um dos alunos me fez uma pergunta meio estranha durante a fala, porque eu falo muito de portal, que as coisas elas são como se fossem portais de um lugar para o outro. E ele falou assim, só não existe portal para o passado. E eu falei, não, cara, é o contrário. Existe sim, existem 2 portais para o passado. O primeiro é um livro. Se você pegar um livro e você ler o livro, esse livro, todos eles foram escritos no passado. Portanto, por mais que eles falem no futuro, eles são portais do passado. Você quer viajar para lá? Vai. Você sabe qual é a segunda forma que você tem de acesso a um portal para o passado? É você escutar o que as pessoas passaram, fizeram, como elas pensaram, como elas idealizaram.
E este é um dos pontos que mudou a minha vida, porque eu sempre falo que aves da mesma plumagem andam juntas. Se você quer andar com águia e quer parecer uma águia, não adianta você ficar no galinheiro, parceiro. Não tenho nada contra a galinha. Eu até gosto delas, mas não tem como a gente ser águia andando com galinhas. E é por isso que essas experiências que a gente traz aqui, que esses momentos que a gente propicia aqui, eles são portais. Portais para que você olhe para o passado das pessoas e projete o teu próprio futuro. Faz sentido? Total, até porque quando a gente faz essa troca de experiência, significa que a gente tem a oportunidade de aprender com os erros dos outros, porque todo mundo erra. Graças a Deus nós erramos. O que a gente pode fazer é aprender com os erros dos outros sem a gente precisar enfrentar os erros. E quando a gente faz isso, a gente vai somando experiências que não são nossas, e essa é a capacidade humana de crescer em comunidade. Você não precisa passar pelo mesmo erro dos outros. E quando você erra, compartilhar os seus erros com os outros e receber bons conselhos das pessoas que vão fazer você crescer, porque aquelas só querem te criticar, gente, daí é viver junto com as galinhas, né? Exatamente. Eu quero te confidenciar uma coisa que já vai ser também a minha primeira pergunta. Eu moro no bairro onde você idealizou e construiu a sua primeira overall. Para quem, desculpe o lapso aqui, mas eu acabei não falando sobre isso. O Robson é o idealizador, o fundador, o cara que pega a mão na massa todo santo dia de uma, hoje, rede de academias chamadas Overall. E eu tô falando isso porque aqui em Curitiba ela é evidente. Falou em Overall, todo mundo sabe quem é. Mas às vezes você tá aí numa cidade pequena e você não sabe do que eu tô falando. E hoje, uma das mais importantes e mais reconhecidas redes de academia no fisiculturismo é a Overall. E quando você abriu a tua Overall, ele abriu num barracão, no meio do bairro. E eu olhei, passei na frente e olhei, cara, eu falei, isso aqui não tem como dar certo. Cara. Juro por Deus, e eu sei que você já deve ter ouvido isso de outras pessoas. Várias. Só que eu estava errado. Eu queimei a minha língua e queimei bonito. Me conte um pouquinho de onde surgiu essa ideia da Overall. Eu vou chorar, certeza que eu vou Manda chorar. ver, cara. Quer um lenço? Vou precisar mais pra frente. A Overall, a Overall começou, a Overall tem 9 anos, né? A Overall foi fundada em 2019. Mas a Overall, ela já existe desde 2004. A Overall existe... Respira. Passada. Toma água e manda ver. A Overall existe desde 2004, quando eu fundei uma academia no bairro Tatuquara, chamada Academia Extreme. Lá foi a minha faculdade da vida, do fitness, né? Lá eu aprendi tudo o que uma academia dá dinheiro, tudo do meu propósito pro futuro e tudo o que eu gostei e não gostei dentro de uma academia. E o que eu acreditei e o que eu não acreditei dentro de uma academia. Então, assim, em 2019, eu conheci meu sócio Bruno. A gente trabalhava no futebol, trabalhei no Paraná Clube e no Curitiba, de preparador físico. E eu já tinha essa academia e eu comecei a analisar os produtos que davam e não davam dinheiro. E o que eu gostava também. E eu peguei, ele me chamou para ser sócio, ele viu as loucuradas que eu fazia. E empreendendo sem ter dinheiro, né, cara? Isso é muito difícil. Sempre quando um vou baixa outro dali. E aí a gente falou assim, vamos montar uma academia. Eu falei, vamos montar uma academia. Mas nós vamos montar um negócio que não existe no Brasil. E ele falou, qual vai ser? Eu falei, cara, nós vamos montar uma academia que vai ser isso. E ele acreditou 100%. E eu falava para várias pessoas, cara. Várias pessoas que eu ia fazer. Inclusive, assim, vários mentores, assim, da época do fitness, falavam que no Brasil não daria certo esse produto. Eu já vi muito isso. Tanto é que na última que a gente saiu, assim, o Bruno olhou pra mim e falou, cara, será que nós estamos certos? Eu falei, cara, estamos absolutamente certos. Eles estão mandando todo mundo pro mesmo caminho. E assim, eu já conhecia o fitness, porque eu tinha um amigo chamado Gervásio, falo porque eu tinha, porque ele morreu na pandemia. É um cara que, ao Overall... São pessoas assim que fazem a nossa vida ter sentido, e eu me lembro de alguns exemplos que depois eu vou contar para vocês aqui, transformaram a minha vida. E o Overall tem o sangue ali do Gervásio, porque ele foi o cara que ajudou
eu formatar tudo isso, né? Sem, tipo, ele não ajudou assim com a mão na massa, mas ele me ajudou eu observando a cultura do bodybuilder, porque ele vivia 100% bodybuilder, o cara amava o esporte. E eu comecei a vivenciar isso com ele. E eu fui pegando amor pelo esporte. E eu falei, cara, é isso. E um dia eu levei ele no clube, no CT do Coxa, e ele ficou assim, ele ficou viajando, cara. Ele falou assim, cara, imagina isso aqui no bodybuilder, velho. Toda essa estrutura que esses jogadores têm, cara, todo esse suporte no bodybuilder. E aquilo já, pum, a luzinha já acendeu, pum. Falei, cara, por que não fazer isso? Por que não? Por que não fazer isso? Falei, cara, nós vamos fazer. E ele foi um dos poucos que a hora que eu sentei pra ele, falei, cara, eu mostrei o projeto pra ele dos equipamentos, eu, cara, eu vou fazer isso. E ele falou assim, cara, vai ser do caralho. Vai ser muito foda, não sei o quê. E ele acreditou, porque ele vivia a mesma parada que eu. Então ele sabia que, igual nós, tava cheio de gente. E começou a vir essas academias, as low cost. E essa galera, o produto deles odeia a gente. Eles não querem a gente lá. Eles não querem. O cara que fica 2 Não horas na quer. academia, Você quebra a 3 máquina. horas. Você quebra a máquina, você fica muito tempo, você não falta academia, você usa muito peso. Então eles não querem a gente lá. E eu falei, cara, é isso que eu vou fazer, é isso que vai dar certo, é isso que eu gosto, é isso que eu amo, eu vou apostar no produto. E eu falei pra várias pessoas e ninguém acreditava. Aí eu falei assim, cara, eu vou montar uma cartilha com todos os equipamentos que na época não tinha ginásio com Hammer no Brasil. Com o quê? Desculpa. Com Hammer é o nome do equipamento. Nossa. É tipo Equipamento famoso. as Ferrari Aham. da musculação de máquina. Então não tinha. E eu comecei e montei a cartilha, eu mostrava, a galera não acreditava. Por que não acredita? Porque isso é 4, 5 vezes mais caro do que um equipamento convencional. Então, na cabeça dos investidores, donos de academia, eles não pensavam nisso, eles pensam em grana. Só que acontece, Custo-benefício. custo-benefício. Eu poderia montar 3 ou 4 academias com o valor da overall. E eu falei assim, não, cara, vou sair da mesmice, eu vou montar algo diferente. Eu vou ter algo foda mesmo. E foi onde que a gente fez e deu tudo certo, né, cara? Então, assim, assim, tantas coisas foram dando errado pra dar certo. Aí a gente teve um problema de alvará, né? Demorou pra sair o alvará. E burocracia. Bom e velho Brasil. Só que, cara, parece que tudo que dá errado é porque tem que dar errado pra dar certo. E aí não saiu o alvará. O que aconteceu? Cara, eu chamei as pessoas mais influentes de Curitiba do fitness, chamei os atletas e eu abri a academia das 3 às 5 pra essa galera treinar. E na época, a rede social que tava em alta era o Orkut. Uhum. E a galera começou a postar no Orkut, cara. Começou a postar, e a galera, ô, onde você tá treinando? Você tá na gringa, tal, não sei o quê. Não, é uma academia aqui do Hour e tal. E, cara, isso fez o nosso marketing. Sem querer, sem ser pensado. Quando tu é bom, o marketing é gratuito, parceiro. Escuta essa. E aí a gente abriu a porta da academia, cara, com mais de 300 alunos, assim. Abriu a porta, a academia cheia. Então, assim, eu falei assim, agora já era. Então, assim, a overall foi sucesso desde o primeiro dia que abriu a porta. Mas porque a gente conhecia muito o produto. Eu vivo isso, né? Eu amo isso. Aquilo ali é minha vida. Aquilo ali eu vivo isso. Não tinha como dar errado. Eu conhecia muito o que eu estava fazendo. E a gente foi cada vez mais fortalecendo a nossa cultura, né? Então, assim, você treina lá, e esse era um dos nossos propósitos, né? Levar a musculação para pessoas que não são atletas. E o que acontece? O bodybuilding, né, antes, ele era visto como o homem da caverna, o cara ogrão, o tal. O bombadão. O bombadão. E era o cara que as pessoas tinham preconceito. E eu falei assim, não, isso não é nós. Nós não somos isso. Uhum. E Isso eu não falei nos assim, eu vou montar academia onde, assim, não é o atleta que paga a conta. Quem paga a conta da academia são as pessoas que não são atletas. Mas que respiram aquilo. Mas, assim, é o aspiracional, é o atleta. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que é interessante, talvez o Endrigo possa me ajudar.
Assim, dentro de um contexto absolutamente pedagógico, em que você vai pegar a minha fala do começo ao fim, sem cortes, para não dizer que eu estou sendo preconceituoso. Mas, querendo ou não, aceitando ou não, se você não for signo daquilo que você está ensinando, é difícil da pessoa acreditar em você. Esses dias eu recebi no consultório uma pessoa para fazer um processo de emagrecimento. E ela me disse, eu fui lá num profissional, não vou nem falar nada de profissão nem nada, mas eu fui num profissional que é especialista nisso e ele pesava o dobro do que eu. De novo, vou falar de novo. Essa pessoa, ela pode ter problemas que eu não conheço, ela pode ter encrencas que a gente não tem ideia, pode ser que ela não consiga fazer o que a gente está falando, Pode ser que seja até temporário. Seja temporário. Mas, cara, é difícil de você acreditar num cara que você não vê nele o exemplo daquilo que ele fala. E quando você está falando dessa questão da academia, quando eu fui para o overall, aliás, a palavra overall, depois eu quero que você conte a história, porque nem todo mundo sabe o que significa overall. Eu fui descobrir só depois que entrei no mundo do fisiculturismo. Eu não sou atleta, mas eu tenho um filho lá, uma esposa que está se preparando e vivo esse treino o dia inteiro. Mas eu fui para academia e eu levei uns 3 meses para escolher o meu personal. E adivinha? Eu escolhi o cara pela personalidade e também porque ele mostra nele aquilo que eu estava buscando. Que é o mesmo treinador que você tem, o Victor. Cara, e assim, ele é inspirador. Aí eu devolvo a você. É difícil pra gente acreditar em alguém que não vive aquilo que prega, certo? Claro. É complexo isso é verdade, e isso eu acho que é uma das maiores verdades que a gente tem em toda a história, e isso não estou falando só da parte de saúde. Se você for ver até a parte das crenças, quem fala uma coisa e age com outra, não tem quem siga. Agora, quem age, fala e veste aquilo, a gente tem grandes inspiradores na história aí, que tem um bem famoso uns 2000 anos atrás, né? Tem um livro bem grande sobre ele, porque em chinês, a palavra fé é a palavra da pessoa com a palavra com o símbolo da palavra. Uhum. A palavra fé é aquela pessoa que representa, que está de acordo com a palavra. Então, se ela fala o que ela faz, ela tem credibilidade. Essa é a palavra. Como é que a gente vai chegar num cardiologista? E eu sei que vai ter uns aí que podem ser que vão se espernear, que acende um cigarro na frente do paciente e fala, você tem que parar de fumar, senão você vai morrer. É impossível você acreditar numa coisa dessa. Isso vai muito além do exemplo que eu dei agora, porque a menina lá que estava acima do peso, ela pode ter, sei lá, uma disfunção metabólica que justifica isso. Agora, o cara essa é escolha. Não, isso é escolha. Isso é escolha. Não. É vício, mas iniciou através de uma escolha, né? Agora, se eu tenho um problema de saúde na qual eu sou constantemente um superador, aí é diferente. Isso até é inspirador, né? A gente tem pessoas aí que têm problemas de saúde, muitas vezes até autoimune, que convive com aquilo, mas às vezes convive com uma qualidade que fala, não, isso aqui é uma inspiração para quem tem isso e pode ainda superar. Aí é diferente. Aí você pode ver, às vezes, algum problema de saúde ou outro. Mas ali você vê a superação, e aquela superação é professora para o outro. E não é o que a pessoa fala. Só ela desistir ali, do que ela forma ali, já é uma inspiração. Então, muitas vezes, o profissional de saúde que atende você, se ele simplesmente age com artigos científicos, isso não convence ninguém. A inspiração convence muito mais. E se aquele profissional ele oferece isso também, aí ele é completo. Imagina você chegar no psiquiatra e ele parecer mais louco do que você. Você vai embora, né? Fala pra gente um pouquinho o que é a overall. A overall. O significado? Overall. Da onde que veio? Overall é assim, é o título máximo dentro do nosso esporte. Então, assim, imagine que uma classe, né, do bodybuilding tem várias categorias de peso. Então tem lá a 65, a 70, a 75, a 80, a 90, a 102 e a absoluto, né? Então, assim, dessas categorias sai um campeão.
No final do show, aí tem a disputa do overall, que é o campeão da noite, que é o Campeão entre os máximo, campeões. é o melhor dos melhores. Então isso significa overall, é o absoluto, o melhor, o geral, é um todo, entendeu? Então, Então, o cara da categoria de 60 quilos vai Isso. competir com de 70, o campeão de 80, o campeão de Isso. 90. os campeões. Aí o que que é julgado ali? Volume, simetria e definição. Então ali você vai ver um cara lá de, sei lá, 120 quilos com um de 65 quilos. E aí você fala assim, pô, aí tá na desvantagem, mas não é. Aí vai ver a proporção dentro da altura, tudo. Mas é bem difícil um 65 ganhar de um absoluto, é muito difícil. Mas assim, 90, 85, aí já a briga já fica boa. Mas já teve casos assim desses. Já. né? Já teve Já. agora, já no profissional, né? Tem um atleta, o Chão Clarida, ele tem 1,68 m. E o apelido dele é como que é tipo o destruidor de gigantes, entendeu? Que ele é Davi. ele é o Davi. pequenininho e Davi, ganha dos grandão. Porque pela proporção de músculo que ele tem pro tamanho dele, Interessante. ele já foi, acho, que 3 vezes campeão da categoria 212, que é até 96, só que ele sobe com 80 quilos, 79 quilos. Ainda ele tem margem para 80, eu acho que é 83 quilos que ele sobe, o máximo que ele já subiu. eu sempre me perguntava isso, falou, cara, muito injusto isso, velho. Olha, esse com aquele, mas daí o dia que eu conversei, e daí eu sou muito curioso, né? E eu fui lá nos árbitros e falei, velho, desculpa a curiosidade, mas como que se compara? Ele falou, não, existem critérios que são levados em consideração para que a gente tenha essa coisa da proporcionalidade e tal. Aliás, essa é uma questão interessante. Não sei se você já viu um campeonato de bodybuilding em que os caras eles estão todos pintados. Sim, isso eu já vi. Fica um moreno de repente. Caramba, por que pintar os caras? Critério de proporcionalidade. Porque você ir lá no palco é legal isso, porque os caras ficam assim, um passo na frente, um passo atrás, porque você muda a proporcionalidade. É. Se você é um cara muito grande e você fica na frente dos pequenos, você destaca demais. Tá. Então ele tem uma estratégia para na hora do... Cara, o esporte é muito massa. E foi num desses campeonatos, foi o primeiro que eu fui acompanhar o Gabriel, que é meu filho, que daí os caras, premiação, e eu já treinava no overall nessa época. E o cara falou assim, agora vamos ao prêmio overall. Agora entendi por que overall. Ah, agora eu saquei. E eu acho que todo empreendimento, quando ele começa com essa coisa do coração que a gente põe, essa vida que a gente põe naquilo ali, e você já começa com essa ideia de ser o melhor e buscar o melhor, é difícil dar errado. É. Você pode não ser o melhor, mas que você vai dar o teu melhor, eu tenho certeza absoluta disso. Sim. Né? Pergunta, nesse mundo do fisiculturismo, nesse mundo da saúde, nessa competição com outras academias, você deve ter passado por dificuldades, deve ter passado por tretas aí homéricas, né? Sim, só vou dar uma reforçada ali no Sim. que você estavam falando de exemplo, né? De você agir, né? O que você vende. Para você ter ideia, quando a gente fundou o Overall, eu nunca tinha competido. Eu gostava do esporte, eu levava o lifestyle e eu falei assim, agora eu tenho que competir. Para quê? Para viver o que os caras vivem. Então, assim, a hora que eu for falar da minha marca e falar, eu preciso saber o que eu tô falando. Massa. Então, isso que vocês falam faz todo sentido. Porque hoje eu posso conversar com qualquer atleta à altura, porque eu passei pelo processo que ele passa. E eu trabalhei com gestão de atletas, trabalho ainda para 2 empresas de suplementação e desde 2020 eu venho montando um time de atletas. Então, assim, essa experiência que eu tive faz com que eu entenda a fase do atleta. Porque ali você está mexendo com a parte hormonal, você está mexendo com a parte emocional do cara e você está mexendo com a parte nutricional. Então, assim, você tira a comida do bicho e coloca o hormônio para você ver a agressividade que essa pessoa fica. Verdade. Então, assim, eu passei por esse processo para ganhar o respeito e entender o mundo que eu estava entrando. Para entender, assim, eu vivia a cultura, né? Então, assim, eu implantei a cultura
do bodybuilding dentro do meu negócio, eu falei assim, agora eu tenho que viver a cultura 100%. Agora eu preciso entender a cultura dos caras. Eu vou viver o que os caras passam. Aí eu entendi mais ainda do que aquilo que eu tava querendo levar para dentro da minha marca. Então, assim, tudo isso que vocês falando faz muito sentido. Você pode até ser um bom profissional estudando, mas você não vai ser um extraordinário se você não tiver a prática junto. Concordo. Posso compartilhar um negócio? Deve. A gente tem feito bastante podcasts com pessoas da parte de fisiculturismo, da parte de educação física, parte de saúde e tudo mais. Eu trabalhando ali no meu consultório com a parte de hormonologia, sempre em volta da saúde, não da aparência física necessariamente. Mas isso que a gente está conversando agora sobre essa coisa de ser inspiração começou a me tocar quando a gente fez o podcast com o Gabriel, com teu filho. E ali ele começou a falar das dificuldades, né? E ali eu me inspirei. Eu falei até para ele quando a gente se encontrou, eu falei, olha, eu tenho que agradecer você porque você me inspirou. Porque ali, naquele momento, eu aumentei de alguns pesos que eu tinha trocado algumas coisas na dieta. Sabe, produtos que dizem que tem uma coisa e não tem, tá? Enfim, caí nessa. E comecei a perder peso, tudo, e eu batia nesse platô de peso. O meu interesse hoje não é ganhar músculo, é perder o recheio, né? Pela primeira vez consegui quebrar o platô, seguindo lá algumas dicas lá dessas coisas que a gente faz. E isso começou a me inspirar também a pessoa que está ali na minha frente no consultório, também dessa questão, dessa dificuldade, porque às vezes a gente faz, eu não tô tão ruim e tal, mas eu tô dizendo para outra pessoa perder peso e às vezes essa dificuldade, que eu já fui gordinho. Só que quando eu fui perdendo peso porque a vida foi me levando, eu fui entrando em esportes, isso demorou tempo, mas quando uma pessoa está com um problema de saúde ali, agora ela precisa fazer um pouquinho mais agressivo essa perda de peso, tem essa dificuldade. Como é que a gente quebra isso? E a gente tem que respeitar, tem que vestir isso. Isso é muito legal, né, pra gente trocar essa experiência. Você sabe que tem um cara na Overall, que é meu paciente, que por questões éticas óbvias, não vou nem citar quem é, mas ele não queria ir para Overall. Aliás, ele não queria ir para academia nenhuma. E ele me usou como argumento a seguinte situação. Quando eu falei para ele, vai comigo para lá, para essa aqui em específico, ele falou assim, este ambiente é um ambiente altamente gordofóbico. Eu falei, do que você tá falando, cara? Ele falou, não, porque lá todo mundo, os caras são tudo treinados, não sei o quê, ficam olhando pra gente. Aí eu expliquei pra ele um conceito que eu quero explicar pra você que tá me ouvindo agora aqui, ó. Existem dois tipos de empatia. A empatia que nós chamamos na neurociência de empatia positiva e empatia negativa. O que é empatia negativa? É você usar uma experiência para se afastar de alguma coisa. A empatia positiva é aquela em que você usa a experiência para olhar pro cara que tá na tua frente e falar, velho do céu, quero ser igual. Aí, o ambiente que você tá lá é imbatível. Doutores, vocês falaram aqui agora há pouco. Você quer ser águia? Você tem que andar com águia. Leão, anda com leão. Então, se você tem uma dificuldade na vida com relação a peso, onde que é a referência para perder peso? Aonde é a referência para eu melhorar meu físico? É lá que você tem que estar. É lá que você tem que estar. Mas tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade. A Overall sofre esse senso. E eu acho é normal mesmo. Porque eu lembro quando a primeira vez que eu fui na academia. Eu tinha vergonha de entrar na academia. Aí imagina você, a primeira vez, você tendo vergonha de ir numa academia. Aí é onde você chega numa academia que tem muitos atletas. Então é difícil isso mesmo. Concordo? Só que, qual que é o nosso desafio? Quebrar esse senso de levar o cara até passar a catraca. A hora que ele passou a catraca, a gente pega ele. Que aí a gente quebra todo o senso comum que ele tem dentro da cabeça dele, achando que aquele lá não é ambiente para ele. Todos que estão lá estão para acolher essas pessoas. O atleta, o personal, cara, a gente vive disso. O nosso propósito é esse, mudar a vida das pessoas. Não é transformar as pessoas em atletas, é mudar a vida das pessoas. Só que essa pessoa, ela tem que entender que ela tem que ter um pouquinho do atleta. Ela tem que fazer a dieta que o atleta faz. Ela tem que ter a rotina da vida que um atleta leva.
Claro que a rotina do empresário é outra rotina, mas o nome é rotina, ele vai ter a rotina dele. Ele vai ter que ter o descanso que o atleta tem. Então é isso que as pessoas têm que entender. O que eu preciso para alcançar o meu objetivo? Você falou que quebrou seu platô. Por que você quebrou seu platô? Porque você teve uma pessoa que te deu um exemplo que fez você acordar. É isso? Então é isso a vida. Vocês falaram, é isso? Você quer mudar? Saia da tua zona de conforto, vai buscar informação, anda com os melhores. É isso. E tem mais uma coisa, para você que tá aí do outro lado, que fala que a academia é gordofóbica. Aonde estão os gordos que se superaram? Lá. Na academia. Tem muita gente, pode ter gente babaca, sempre vai ter em todo lugar. Tudo que é lugar, Isso até na vai igreja. ter em todo lugar. Mas lá vai ter as pessoas que passaram pelas dificuldades e já não estão mais gordinhas. E quando elas olharem por gordinho, é mais capaz dela chegar lá e falar: vamos, segue junto comigo aqui, vamos junto nessa, porque eu sei dessa dificuldade, do que qualquer outro lugar que você possa estar. A academia é abraça muito mais essas pessoas, porque lá tem pessoas que já superaram isso. Ontem à noite, eu fui fazer uma palestra num grupo de empresários sobre saúde e sobre alta performance, como é que a gente atinge alta performance, coisa toda e tal. Expliquei um pouco do meu método de trabalho. E no final, 10 horas da noite, o pessoal terminou lá, daí veio 3 ou 4 caras ali fazer aquele ciceronamento que o pessoal faz lá e tal. E ele falou assim: vamos jantar? 10 horas da noite. Não, querido, obrigado. Eu só como até as 6 horas da tarde. Aí ele me deu aquela olhada, sabe aquela olhada que o cara te dá com uma espetada assim? Tipo, você não come nada de noite? E eu tinha acabado de fazer a palestra sobre saúde. Aí eu olhei pro cara e, de novo, para você não fazer corte e não dizer que eu tô falando besteira e sendo preconceituoso. Mas eu olhei pro tamanho da barriga dele e pensei: cara, ele não faz sexo, ele faz pilates em casa com a mulher dele. Assim. Gangorra? Porque não tem como. E aí a pessoa que está ali tirando sarro da cara da gente, fazendo piada com a gente. Ele me perguntou se eu tomava cerveja. Eu falei: não, no meio da semana não, pô. Terça-feira vou tomar cerveja, tá louco? Como isso? Não faz sentido nenhum. E aí ele me disse assim, isso que me dói mais, sabe? A pessoa dá aquela estufada no peito e falar assim: eu tomo 8 caixas de cerveja no final de semana. Querido, não tem como você ter Você não precisa ser atleta, mas você não tem como ter essa fatia do atleta se você também não fizer uma fatia da nutrição dele, uma fatia do sono dele, uma fatia da disciplina dele. Eu vou falar vou mais, doutor. Eu vou falar assim, ó. Quando você entra nessa, você não vai conseguir agir dessa forma. Concordo? Essas pessoas que agem dessa forma, eles vão buscar algo para sabotar aquilo que ele não está fazendo. Então ele quer mostrar que aquilo que ele está fazendo é algo satisfatório para ele, para não ser inconveniente naquele momento. Assim, eu não consigo definir essas pessoas e usar essas desculpas, porque no mundo que a gente vive hoje, você não vai conseguir ser bem-sucedido na vida, na família, se você não fizer algum tipo de atividade física. E mesmo que seja, não vai aproveitar o que conquistou. Não vai. Você não vai. Você pode ser um ótimo empresário. Você pode estar prosperando muito bem. Mas se você não cuidar da tua saúde, daqui a pouco a sua performance vai cair. Porque você não vai estar apto para exercer a sua profissão. Concordo. Então, assim, não tem como você não fazer nenhum tipo de atividade física. E hoje as pessoas ficam reclamando que não tem tempo, que não tem isso, não tem aquilo. Para fazer atividade física. Cara, eu tenho minha vida corrida, eu tô dentro da academia, é mais fácil para mim. E as pessoas falam que não tem tempo pra família. Cara, eu tô 8 horas, 7 horas da manhã fazendo cardio com a minha esposa, de uma bike de frente para outra, e eu consigo matar duas coisas ao mesmo tempo. Que legal. Eu tô ali com o tempo com a minha esposa, Isso. tô cuidando da minha saúde, cuidando da saúde dela, aí já vem ali o cachorro, já vem meu filho, já aproveita aquele tempo. Então, assim, o tempo, quem faz o tempo somos nós. A gente tem que aproveitar da melhor forma possível o tempo e curtir a família, se cuidar. Então, assim, para mim é muito difícil ouvir de uma pessoa que tem preguiça de fazer algo que para nós é muito prazeroso, né? Essa sensação de, pô, você tá lá com o Vitão lá, o Vitor arrebenta nós no treino. É verdade. Arrebenta, cara. Agora eu não tô aguentando mais. Problema teu. Eu sou formado em educação física,
E hoje eu peguei um personal, Aham. depois de 20 anos, porque eu falei, cara, eu tô na minha zona de conforto. Eu só faço o que eu quero, eu só faço o que eu gosto. E eu preciso sair da minha zona de conforto. Ouçam isso. Preciso sair da zona de conforto. E o Concordo. que acontece? Eu tava com um pensamento muito negativo. Ah, meu joelho tá doendo. Ah, meu cotovelo tá doendo. Então, assim, eu tô assim, pô, tô com 43 anos, com as lesões, com as limitações, só que eu fico levando isso pro dia a dia. Ah, não consigo fazer isso por causa que o meu joelho não sei o quê. E eu falei assim, meu, eu vou tirar isso da minha cabeça. Não, eu consigo treinar perna sim. Eu vou treinar perna, mas vou fazer os exercícios que o meu joelho não me limita. E assim, eu tô com o Vitor e assim, eu tô escutando o Vitor, mesmo sabendo que alguns exercícios vai me fazer mal, mas assim, eu peguei ele, eu preciso confiar nele, eu preciso dar liberdade pra ele e depois no final eu falo, Vitão, esse não deu. Cara, vamos fazer de uma outra forma. Mas E tô ele saindo da adapta minha rápido. zona de conforto. Tô Sim. saindo da minha zona de conforto. Eu queria um desafio. Eu queria um desafio pra mim. Eu não compito mais. Então, o atleta, depois que ele para de competir, ele entra numa zona de. Você não tem mais. Quando você tem um campeonato, você sabe, tal data eu vou estar no shape. Então, assim, quando você não compete mais, aí você fica ali, você come uma coisa Uhum, ali, eu uhum. ali e tal. E isso também que você falou de, você pode tomar tua cerveja, você pode comer teu chocolate. Cara, você não é atleta. Uhum. Então as pessoas têm que entender isso também, que assim, é o equilíbrio da vida. Não é que você vai entrar na academia que agora você vai parar de sair, você vai parar de se divertir, que você não vai comer uma pizza com a tua família, que você vai lá no final de semana na casa da sua mãe, você não vai comer a sobremesa que ela fez pra você. Você tem que ter o equilíbrio da vida. Agora assim, não vai ser todo dia que você vai comer a sobremesa. Não vai ser 8 caixas de cerveja que você vai tomar na semana. Então tudo Cara, é o 8, equilíbrio velho. da vida. Você precisa ter prazer de viver, né? Não vai ficar preso ali só no Uhum. frango, no arroz e. Não Se é você isso. me permitir, eu gostaria de fazer uma experiência um dia. Tô te pegando aqui ao vivo aqui para te Bora? colocar na parede. Eu gosto do desafio. Alveral abre 5 da manhã. 5 da manhã. Às vezes acontece de eu ver as pessoas chegando na academia de cabeça baixa, com sono e se arrastando. Mas eu nunca vi alguém saindo da academia de cabeça baixa. Cara, eu falo pro Vitor, o Vitor é o meu personal. Quando a gente tá ali na frente, e eu acredito que isso seja para boa parte das academias, uma coisa que eu acho tesão, cara, eu acho lindo, 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 é ver as pessoas que tomam banho lá para ir pro trabalho, cara, elas saem empoderadas, assim. Sai, Ela sai de sai no cabeça pump. pé, cara. Cara, como é massa pra caramba isso. Claro que eu vou precisar de autorização, inclusive, das pessoas para poder fazer isso, mas um dia eu quero fazer isso sem avisar ninguém. Eu quero pegar uma câmera e quero ficar lá na frente para mostrar para as pessoas o quanto às vezes a gente chega. E isso já me aconteceu inúmeras vezes e talvez tenha explicação na própria medicina isso. Às vezes a gente vai por causa da disciplina e não por causa da motivação. A motivação é importante porque eu não vou a lugar nenhum se eu não estiver motivado, mas às vezes não é a motivação que te tira da cama. Mas quando você coloca uma carga no músculo e você vê que você superou, isso que a gente tá falando do Vitor lá. Hoje de manhã a gente tava fazendo lá duas como é que chama? Sessões não. B7. O B7 lá. E no segundo, velho, eu não aguentava mais. Eu juro por Deus, eu não aguentava mais. Esse Ele é falava, eu tô aqui, vou te ajudar. esse é o tesão do negócio. E isso faz a gente se sentir tão grande, cara, tão grande. A medicina deve ter alguma coisa que explique isso. É o prazer da dor, né? Eu acho que o mais simples de todos é a endorfina. E a endorfina, ela é um neuropeptídeo que ele é anestésico e euforizante, né? Que ele dá isso nos picos de adrenalina. A razão disso ela é evolutiva, porque quando você faz uma caça, você faz alguma coisa, você não pode sentir dor. Porque se ali no meio da ação da tua sobrevivência você começa a lembrar do teu joelho na hora de caçar alguma coisa, e olha que eu sou vegetariano, hein? Tô falando, Tá caçando repolho. Pronto. caçando repolho correndo. Essa anestesia, ela tem que existir, senão ela te desmotiva para você buscar a sobrevivência sua e da sua família. Faz sentido. Então, no momento em que... isso não é feito com a adrenalina necessariamente, mas ela é ajudada. E quando você faz essa
contração muscular, que a gente hoje já sabe da irisina, né, que tem o fator de crescimento neuronal, ele promove tudo isso, tem um fator importantíssimo que é a oxigenação. O movimento te dá mais oxigênio por grama de corpo do que se você tentar respirar sozinho sem se movimentar. Porque você circula o sangue oxigenado, mas você não faz ele entrar nos tecidos. Quem faz isso é o sistema linfático. Só que o sistema linfático nosso, ele não é contrátil, igual o arterial que tem músculo e tudo. Ele depende exclusivamente dos tecidos se comprimirem contra o músculo e o músculo contra o osso e essa coisa assim de você... Inclusive a massagem. A massagem faz isso. Aquela sensação boa da massagem tem a ver com isso. Você oxigena cantos do teu corpo que você não faz. Só que numa massagem você não consegue oxigenar a articulação. Coisa que no movimento você faz. Falei isso e hoje. é por isso que você consegue curar a dor de joelho quando ela tem origem cartilaginosa, fazendo atividade física com movimento completo. É a oxigenação da articulação, fora outros nutrientes, e a lubrificação dele. Cara, exercício é bom demais. Se você não sabe o que eu estou falando, é porque você não faz exercício. O melhor remédio. Me conte, dificuldades de empreender nessa área, aquela galera que está lá ouvindo a gente e pensando, puxa, não dá, não consigo, não posso, não vou fazer. Eu vou falar assim, se eu conseguir, é porque pode. Boa, Né? Como matou. eu falei, Acabou. eu saí lá do Tatuquara, né, para virar referência aí no Brasil e hoje a gente está posicionado aí no mundo, né, como um dos melhores ginásios de musculação. Dificuldades, claro que sempre vão ter. E assim, você tem que estar cercado de pessoas competentes do seu lado. Hoje a Overall ela tem uma estrutura de marketing, uma estrutura de financeira, nós temos uma equipe maravilhosa. Hoje a Overall a gente já, desde 2019, a gente teve a primeira unidade de franquia e hoje a gente já está com Belo Horizonte, Balneário foi a primeira, Belo Horizonte a segunda. Estamos abrindo outra unidade agora no Alto da 15. Salvador iniciou as obras essa semana e São José dos Pinhais também já está em obra para inaugurar em janeiro. Então, assim, é difícil. Mas primeiro, assim, ó, você, empreendedor, você tem que ter um propósito. Aonde você quer chegar. Concordo. Depois, você tem que ter uma cultura dentro do teu negócio. Você saber o que você está vendendo. E aí, se você tiver toda essa estrutura, você consegue chegar. Eu posso dizer assim, você falar assim, você sabia que a Overall ia ser um sucesso? Eu sabia. Você fala assim, você sabia que a Overall ia se tornar o que se tornou hoje? Aí eu vou falar pra você que eu tô mentindo. Porque hoje a Overall, ela não é uma academia, ela é uma marca, né? Hoje a gente vende muita roupa, como você falou, você é um doutor, vocês são doutores, e nós estamos falando aqui de Overall, que 9 anos atrás tinha um preconceito muito grande com o esporte. Então, assim, a gente Pouco conseguiu. tempo, né, cara? 9 anos é pouco tempo. Mas as coisas aconteceram muito rápido com a internet, né? Eu vejo o Gabriel, né? Pô, o Gabriel entrou lá, todo natural, né? Sendo um atleta natural, isso é uma coisa muito importante de falar agora, o que tá vindo. Essa onda agora dos adolescentes, essa onda do natural, isso é muito importante. Concordo. O que tá acontecendo. Isso aqui que vocês fazem é muito importante para esses atletas naturais, esses suplementos, para extrair o máximo da produção hormonal deles natural. Isso é muito importante porque eu estava preocupado com isso, porque é difícil você segurar a cabeça de um adolescente. A gente sabe que um atleta precisa da parte hormonal, mas precisa cuidar da parte da saúde também. E assim, a gente não quer que meninos de 15, 16 anos comecem a fazer um tratamento hormonal ou tomar hormônios aí sem nenhum tipo de acompanhamento, né? Então essa onda que está acontecendo agora com os naturais é muito importante para o processo. Então assim, hoje eu vejo os pais indo trabalhar, deixa o filho na hora do almoço na academia e no final da tarde vai lá e busca o filho. É uma responsabilidade fodida, né, cara? Cara, isso é uma coisa muito grande para nós. Isso
é a realização do nosso propósito. É ver isso e falar assim, caralho, conseguimos, cara. Olha onde a gente chegou. A gente levou o esporte pra dentro da casa, pra dentro da família. Seu filho tá lá com a gente. Eu tô lá. Seu filho é um monstro. Sua esposa tá lá. Então, tipo assim, hoje a gente tem famílias dentro da academia. Isso é o que eu falo do propósito. O que você quer com a sua marca? O que você quer vender? Onde você quer levar seu produto? Qual que é o seu propósito aqui na Terra? Você veio aqui para fazer o quê? Você veio aqui só para ser mais um? Você veio aqui só para ter passagem? Então esse não é o meu propósito. Eu, a hora que eu for embora, eu vou ser lembrado aqui. Eu vou deixar meu legado. E se Deus quiser, talvez minha família continue o nosso legado. Mas se não for a minha família, alguém, a Overall vai continuar. Vai continuar. Porque o que a gente está fazendo para as pessoas, os maiores exemplos de superação dentro da Overall não são de atletas. São de pessoas normais que mudaram a qualidade de vida deles. E a maioria anônimos. Anônimos. Que Eu nem tenho, sabe eu os caras tenho, estão lá. eu tenho um rapaz lá que ele teve um AVC, que ele teve uma alergia com a vacina do Covid, Conheço ele. o João. Esse cara teve um AVC, ficou na muleta. Ele foi buscar a musculação para reabilitar e esse cara ficou apaixonado pela musculação. E eu vou te dizer para você assim, hoje se ele quiser largar a muleta, ele larga por causa da musculação. Esse cara ama o overall. Conheço bem ele. Tô Esse lá cara dando ama o uma overall. volta. Ele veste essa camisa aqui, ele tem todas as camisas que lança da academia, ele compra. Que legal. Então é isso que eu falo, isso que é a cultura, isso que é uma marca, esse é o nosso propósito, esse é o nosso legado aqui. Então, tipo, a Overall não é só uma academia para atletas musculosos que querem ser campeão do Mr. Olímpia. Não é isso. É essas pessoas, mudar a vida dessas pessoas. Também é, mas Também é, mas não é só isso. essa lágrima define essa emoção. Que eu vou contar um exemplo aqui. Eu fui para uma cidade, fui convidado para ir fazer um curso para gestores lá da Mitsubishi, lá em Catalão. E eu cheguei lá nessa cidade e à noite, básico, né, cara? Tava de bobeira, vou treinar, né? Peguei lá meu Gym Pass, vamos que academia que tem aqui e tal, uma academia grande lá, fui pra academia. Cheguei lá, um cara andando com a perna só, de muleta. Aí já bate aquele preconceito básico, tipo, o que esse cara tá fazendo aqui? Só que, pô, a caixa muscular do cara é incrível. Quando esse cara fez um agachamento com a perna só, velho, eu juro por Deus que eu não aguentei, eu fui lá e por coincidência o nome dele era João também. Eu tenho no meu Instagram. Eu falei, velho, eu tenho que fazer um vídeo com você, cara. Não é possível. Aí ele me contou a história que ele foi atravessar lá o trilho do trem, o trem passou em cima da perna dele, não sei o que, e a vida dele acabou, e ele estava muito triste, não sei o que, até o dia que ele foi para academia. Aí ele fez daquilo ali a vida dele. E é claro que daí a característica especial dele de não ter aquela perna chama a atenção de muita gente. E isso, obviamente, projetou esse menino. E hoje ele é um atleta, né? Hoje, nas competições, inclusive a gente tem adaptado muito as competições para receber essas pessoas que não têm todos os membros, que têm algum tipo de dificuldade. Isso tudo é uma questão de tempo também, que não tem como a gente prever tudo isso de cara, né? E o fisiculturismo no Brasil ele tem crescido muito, inclusive a Federação dos Naturais agora vem com muita força. Vai ter aqui em Curitiba, dia 18, a gente está gravando aqui no mês de novembro, né? Talvez você veja esse podcast só o ano que vem ou em outro tempo, mas a federação está crescendo e eu acho isso sensacional. Eu queria perguntar para você o seguinte: o que você acha da gente fazer a mesma coisa com a medicina, hein? Começar a trazer famílias para dentro? Seria Mas top este demais, é né? o meu sonho. Este é o sonho que eu tenho com a fitoclínica. E a gente já está conseguindo isso, fazer a diferença para uma pessoa, as pessoas verem que está sendo feita a diferença e trazer amigos, parentes, colegas, porque a ideia da saúde ela não é simplesmente desenvolver uma prescrição e a pessoa segue. A ideia da saúde é a pessoa saber o que é bom para ela. E muitas vezes a gente precisa ser educado para isso. E para a gente ser educado para isso, a gente precisa ter pessoas que vivam isso. E eu acho que você vivemos isso, você vive isso. Quando a gente faz um podcast, quando a gente faz uma live, quando a gente faz um vídeo ali no Instagram, né? Você ainda nas suas outras redes sociais, não é simplesmente para caçar like. A gente está tentando
conquistar o coração dessa pessoa, não é atenção para a gente, é atenção para ela mesma. Uhum. E quando ela se encontra nesse universo dizendo eu posso ser o protagonista da minha própria saúde, ela vai buscar a informação pertinente, porque ela já virou protagonista. Não é a gente que tem que ser dono da verdade, não é um podcast que simplesmente vai ficar falando. A gente está aqui como vários outros podcasts estão falando asneiras em todo lado. Só que se a pessoa não aprende a sintonizar o que é bom, vai encontrar onde? Então, quando a pessoa se torna protagonista da própria saúde, protagonista da própria história, quando ela para de deixar a vida só levar, porque quem deixa a vida levar e vai sendo levada pela vida vai cair onde ela não quer. Agora, quem escolhe seus passos para onde vai, aí cria coisas tipo a overall, né, a fitoessência, a fitoclínica, para a gente conseguir desenvolver diferença na vida das pessoas. Gente, eu sou muito apaixonado por isso. É demais, né? É demais. E aí, oportunidade mais fidelidade. É Apareceu a oportunidade, parceiro, seja fiel a ela e cai de pau e seja feliz. Você me confidenciava aqui no off antes que quando você pensou a overall, você pensou ela também fazendo associação, quando eu digo buscar um sócio na sociedade, é praticamente um casamento. E a gente vai buscar na sociedade pessoas que completam aquilo que a gente não faz muito bem. E eu fiz isso aqui na fitoessência, a gente faz isso na fitoclínica. Hoje, a parte de gestão da fitoclínica está na mão do Endrigo. E, cara, se não fosse o Endrigo, não existia fitoclínica. Não há a menor possibilidade. Faz sentido a gente falar para as pessoas que estão em casa que a gente precisa de ajuda dos outros? Sempre. Você não vai conseguir nada sozinho, né? Então você tem que ser inteligente o suficiente, entender o que você é bom e o que você precisa para alcançar, né, as suas limitações. E você não vai conseguir fazer tudo. Você não tem tempo para tudo e você não vai conseguir ser melhor em tudo. Então, se você tentar fazer tudo, você vai ser ruim ou mediano. Então, assim, seja extraordinário naquilo que você é foda. E aquilo que você não é, busca pessoas competentes para fazer aquilo, para ajudar você chegar onde quer chegar. Eu sou péssimo na gestão financeira. Eu tinha lá a minha empresa sozinho e quando eu fui buscar um sócio, eu sabia que ele era melhor que eu na parte financeira. Eu falei, cara, a parte financeira é você. E ele é extraordinário na parte financeira. O Overall nunca passou por nenhuma dificuldade financeiramente. Até mesmo na pandemia, nós ficamos 6 meses fechados. E a Overall passou aquilo ali ileso porque a gente tinha uma saúde financeira muito saudável, né? Uhum. Então, sim, a Overall nunca passou por dificuldades, sabe? Nunca passou, mas pelas competências das pessoas que lá estão. Que não sou só eu. Sim. Eu tenho uma equipe muito boa. Você tá lá, você vê da recepção, desde o estacionamento, a recepção que você tem, até a parte dos CEOs ali tem as suas competências. E claro que a gente está sempre buscando evoluir mais e mais. A gente está sempre estudando, sempre indo atrás de referências lá fora, o que estão fazendo lá. Agora, tava lá esses tempos na meca lá do bodybuilder, que é na Gold's Gym, onde que a gente se inspirou. Então, assim, eu não paro para Dubai, para ver as academias lá que são referências também, questão de Cara, você foi pra tamanho, aquelas? de tudo. Cara, Dubai, cara, eu fui na academia lá, tem 7 restaurantes na academia. 7 restaurantes, barbearia, lavanderia, 2 lojas de suplemento dentro da academia. E eu falei assim, eu ficava olhando, eu falei assim, Que rapaz, sonho. isso aqui, se alguém me contasse, eu ia falar assim, isso aqui não vai dar certo. Não tem como funcionar. E o negócio funciona, cara. 24 horas você vai o dia inteiro, a academia tá cheia, cara. E daí tem uma legal, outra cara. academia que é no Kuwait, que eu acho que essa é a maior do mundo, que é a Oxygen. Só que lá só treina homem, né? Porque lá não. Sim, por causa dos árabes. É a cultura deles, né? Mas lá é uma academia da família real e tal, então não
não é algo comercial, né? Então lá não é, você sabe que não é a academia que se mantém, né? Mas essa de Dubai, que chama Binus, cara, a academia se mantém com a lucratividade dela ali. Então, assim, ali Que massa. eu já tinha alguns pensamentos. É claro que aqui a nossa realidade é outra, né? Nossa moeda é outra, é tudo mais difícil. Mas sempre a gente vem com ideias novas, está sempre aprimorando o nosso produto, né? Então, Mas a gente não assim, para. impressão minha, ou antigamente a gente via a academia meio sozinha, assim, ela tava lá num canto, assim. Impressão minha, ou hoje a gente já vê um ecossistema se organizando em torno das academias, que é muito comum isso, né? Se não dentro da própria academia, de você ter as lojas, você começa a ver as lojas que se instalam ao redor ali, meio que vivendo em função da academia. Doutor, hoje assim, que os grandes mentores falam, que o bem mais precioso que a gente tem é tempo, né? Uhum. Então, quando a gente pensa em uma unidade da overall, a gente pensa em otimizar o tempo do cliente. Então, assim, hoje o nosso maior cliente, que é o homem, né? Que 70% homem precisa. Ele precisa ir treinar, ele precisa ir comer, ele precisa ir numa barbearia, ele precisa lavar o carro. Então, se eu conseguir otimizar tudo isso num ecossistema ali, Uhum. que eu consigo dar esse suporte para ele, cara, eu vou Por prender que ele ali não? por muito mais tempo. Então, assim, pô, a gente sabe, pô, lavar um carro. Cara, é muito difícil você ter que ir lá lavar o carro para lavar e você ficar esperando 1 hora e meia, se não tiver fila. Então, assim, a gente consegue otimizar o tempo do cliente e facilitar tudo para ele, né? E pro atleta, mais ainda, né? Porque o cara treina, o cara faz massagem, o cara vai na sauna, ele vai se alimentar, ele vai no barbeiro. Então você consegue ali otimizar tudo isso num período de 3 horas no máximo. Que um treino, só o treino dele custa 2 horas do tempo Sim. dele. Então nessas 2 horas já consegue lavar o carro. Aí mais meia horinha, 40 minutos, já faz barba e cabelo. Como E a aí gente está vai. atrasado em empreendedorismo na saúde, né, cara? Sim. A gente não tem esse tipo de visão em hospital, a gente não tem esse tipo de visão em clínica, a gente não vê nada disso, né? É muito raro. Por isso que eu acho e eu aposto na fitoessência também como imagine uma casa de produtos naturais para cada farmácia. Cara, isso para mim faria total sentido. Uma casa de produtos naturais para cada academia. Entende? Franquear isso, reproduzir isso, trazer a saúde para mais perto das pessoas, é o que a gente deveria estar como nação preocupados. Vocês viram o discurso do Trump agora na eleição dele? O cara falando assim, ó, nós vamos devolver ao país, não sei se isso é só discurso, mas me parece que algumas ações vão sair dali. A nossa nação precisa de saúde, a nossa nação precisa voltar a comer bem, a nossa nação precisa voltar a consumir produtos naturais, nós temos que ficar longe de coisas cancerígenas e não sei o que, não sei o que, e meter o cacete nas agências reguladoras dos Estados Unidos. Vocês estão trabalhando só para as indústrias, vocês deviam estar fiscalizando a indústria, estão trabalhando para elas. Esse tipo de discurso é um discurso que, não estou falando do Trump em si, porque eu sou apolítico nos Estados Unidos, porque a vida deles lá não tem nada a ver comigo. Mas é o tipo de discurso que soa doce no meu ouvido. Porque aqui no Brasil, a gente está lutando muito, e graças a Deus a fitoessência tem crescido muito nesse sentido, para mostrar para as pessoas que a saúde está no que você come, a saúde está onde você faz atividade física. As pequenas escolhas, né, do dia a dia, é isso. É esse o ponto, né? Meu querido, e para aquelas pessoas que querem ter a overall na sua cidade, agora eu já vou mexendo naquela caixinha de surpresa. Como é que está a tua projeção aí? O que você pensa em termos de crescimento no Brasil e assim por diante? Ó, doutor, falar pra você assim, meu pensamento é infinito. Falar pra você que eu tenho metas a curto prazo, assim, né? Mas a gente não tem um limite, sabe? Como eu falei, o meu propósito é mudar a vida de pessoas, então aonde a gente puder estar para mudar a vida de pessoas, a gente vai estar, né? Claro que a gente é business, é negócio, precisa fazer dinheiro, precisa tudo para se manter o negócio. Então, tudo isso a gente faz um estudo na cidade, com relação a ticket, tudo que um negócio precisa para dar o start.
Mas hoje a gente já está com plano de expansão, com franquias e tudo. Então, a gente está indo numa crescente, eu acho que ideal para onde nós estamos, que termina em média de 2 por ano. Uhum. Então, assim, parece que é uma marca antiga, mas não é, 9 anos. Então, assim, pro que a gente já está com 6 unidades hoje já, né, em andamento, eu acredito que é um bom número. E para onde a gente quer chegar, tem que estruturar isso, trazer pessoas boas, competentes do nosso lado, mas eu ainda acredito que a Overall vai ser uma das maiores redes aí do. Não falo nem rede, não consigo posicionar a Overall como rede, né? Ainda. Mas não sei se eu também quero isso, porque talvez assim a rede, quando você fala em rede, parece que ela não dá aquilo que o cliente precisa, né? Uhum. A rede ela vê muito número, né? A rede é só número. E a gente, como eu falei, a nossa é a cultura que é muito forte. Eu não quero. A Overall não combina com 5.000 alunos, entendeu? Uhum. Uhum. A gente não vai conseguir dar um suporte pro aluno. A gente vem de saúde, a gente transforma a vida das pessoas. E quando você fala em rede, você só vê número, né? Só fala em número, só resultado. O cliente lá é um número, ele não é uma pessoa, né? Então, assim, eu não consigo, não sei qual que é o nome certo, mas eu não vou posicionar como rede porque não vai ser isso, não é o nosso propósito. Né? Vamos salvar essa parte. Daqui uns 5 anos a gente vai olhar de novo e ver onde está. Voltamos aqui. Eu sou amigo dele. Eu conheço ele. Meu amigo, muito obrigado pelo teu tempo, pelo teu espaço. Eu sei que você tem uma agenda absurdamente concorrida, tá aí com um monte de projeto. Eu fui conhecer a unidade deles em São José dos Pinhais, a cidade que perde Curitiba. Cara, pensa numa unidade absurdamente sensacional. Só pelo que eu vi lá, eu já vi que o negócio vai ser colossal, gigantesco, projeto lindo, espaço lindo. E eu entendo você quando você diz que você está fatiando o mercado ali e está pegando um nicho muito específico desse mercado. E aquilo que eu estou falando desde o começo aqui, é difícil a gente se manter fiel ao propósito, porque as propostas, daqui a pouco alguém vai bater na sua porta e vai falar assim, vamos fazer uma overall aí mais simplesinha? Cara, é difícil, velho. É difícil. É difícil. Não, e assim, é um investimento que não é baixo, né? E já chegou pessoas já com valores menores no investimento e, cara, infelizmente não é isso não é overall. A overall tem marcas que podem estar lá. Não é qualquer equipamento. Infelizmente, ainda os equipamentos nacionais ainda não estão no nível dos importados. A gente não chegou nesse nível ainda. Mas hoje a Overall não tem nenhum equipamento nacional dentro. Mas não é porque é Brasil, é porque ainda o brasileiro não chegou ainda nesse nível. Então, o Overall sempre vai pensar no que tem de melhor. No que vai fazer o atleta ou a pessoa que está lá atingir o máximo da sua performance ou do seu propósito, né? Então, essa é a nossa missão. Resumindo a conversa em 2 palavras ou 3, overall sendo overall. Overall sendo overall. O melhor Overall. sendo o O melhor. melhor dos melhores. É isso aí. E esse, assim, é muito legal. Agora eu tô conhecendo mais sobre o produto de vocês. Acho que faz todo sentido essa proximidade do produto de vocês para academia. Espero ter contribuído um pouco com vocês. Isso que vocês falaram de atingir a família. Eu acho que vocês devem ir para esse caminho, porque hoje, cara, família, até me emociono, porque família é tudo, né? O que é da gente? É a nossa base, né? A gente tem que dar exemplo para nossos filhos, tem que cobrar da mãe, do pai, para se cuidar mais, para ter uma longevidade de vida e ter as pessoas que a gente ama perto. Então, assim, continuo no propósito de vocês. O que é overall, o que a gente puder fazer aí para linkar esse elo e fazer mudar a vida das pessoas, podem contar com a Overall que a gente vai estar aí junto nesse mesmo propósito de mudar a vida das pessoas. Gratidão pela oportunidade, foi um papo muito legal. Convido a todos vocês que não conheçam a Overall a estar fazendo a visita na Overall. Chega lá, fala que viu a gente no podcast, que vocês já vão ganhar uma semana grátis lá para treinar e conhecer a Overall. Como eu falei, a gente tem aquele senso, né? Aquele preconceito até você entrar lá,
Depois que você entrar lá, você vai ver que a gente vai mudar a vida de vocês, vai proporcionar momentos muito bons para vocês. E com os produtos de vocês também, a gente pode linkar e fazer vocês Sensacional. serem pessoas melhores, com uma qualidade de vida melhor. Gratidão Que legal. por essa tarde de hoje aí. Foi muito bom estar com E aí, vocês. as quintas, como é que tá sendo? Sensacional demais. Por favor, as suas considerações. Olha, você que ficou até aqui, já se inscreve no canal, já se a gente merece com toda essa história que a gente contou aqui, que trouxemos para vocês, já assina, põe o sininho para avisar, já assina esse canal, põe o like, já compartilha com as pessoas que você ama e quer ver saudável, porque, olha, isso aqui já não é mais um barquinho não, né? Isso aqui já é uma nave e a gente tá aí navegando mares gigantes. Isso é bom demais e todas essas oportunidades são portais e eu sempre falo que portal é o que dá acesso a uma outra dimensão, às vezes uma dimensão que a gente não conhece e vale a pena experimentar, vale a pena a gente testar, porque a nossa realidade nada mais é do que a costura daquelas pequenas experiências que você vai tendo ao longo da vida e que vai te dando essa trama que te possibilita olhar para o mundo e entender o mundo pelos olhos de quem passou por aquilo. Aliás, Overall tem um portal que é clássico, eu acredito que toda academia vai ter aquilo lá, né? Aquele A portalzão gente de tenta entrada. replicar em todos, né? Mas às vezes pega uma estrutura que não tem essa possibilidade, mas tudo ali tem um porquê. Ali é o portal, ali é a porta da felicidade ali, né? Entrou ali, Sensacional. sabe que vai vir coisas boas ali. Então essa é a ideia. Sensacional. Meu amigo, obrigado novamente. Gratidão. Prazer receber você aqui. Gratidão, doutor. Prazer. E a você que nos acompanhou até agora, siga o conselho do Dr. Endrigo, faz a tua inscrição, ativa lá o sininho, dá o teu like, compartilha com outras pessoas, porque assim a gente vai estar tornando este mundo um pouquinho melhor. Beijo.